quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Eu farei a leitura apenas de 2 versículos, o versículo 18 e o versículo 19. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E sobre este versículo, esses versículos e outros que eu farei citação, nós estaremos meditando nessa noite a respeito ou sobre o tema: em Cristo, Deus reconciliou-nos. Na verdade, esse texto é amplo. Em Cristo, Deus reconciliou o mundo. Não que todos aceitaram essa reconciliação, infelizmente nem todos, mas queremos nesta noite mais uma vez aplicarmos a palavra de Deus, porque ela é a verdade em que Deus deu a chance a todos. E para nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, nós veremos por esse texto lido aqui, que também Ele nos deu uma responsabilidade, de que devemos compartilhar esta mensagem, amém? Então nesse momento, você que está com a sua Bíblia aberta aqui no templo, aí na sua casa, eu farei a leitura desses 2 versículos, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Quero que você mais uma vez feche seus olhos comigo, e nós vamos orar ao Senhor, para que Deus use esta palavra e que ela realmente cause efeito nos nossos corações. Você que está aqui presente, você que está na sua casa, feche seus olhos comigo e oremos ao Senhor neste momento. Pai amado e bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, e nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, porque esta palavra que foi lida, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela não volta para Ti sem antes fazer cumprir o desejo do Teu coração. Mas muito mais ainda, nós sabemos que pelo Teu Espírito ela é interpretada e iluminada em nossos corações, para que possamos entender ainda melhor aquilo que Tu queres. E nessa noite não será diferente. Pela Tua palavra que lemos e que nela meditaremos, não será diferente. O Senhor falará com o Teu povo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, igreja, em Cristo Deus reconciliou. Em Cristo Deus reconciliou-nos. E o texto lido diz: Ele reconciliou o mundo. Foi um sacrifício tão abrangente, ao ponto de que o Senhor, Ele, e é o desejo de Deus até hoje, que todos os homens, todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, dessa forma, a mim e a você, que já entregamos a nossa vida a Jesus, que já caminhamos com Ele, então já estamos reconciliados com Ele, o texto dessa noite nos levará a pensarmos a respeito também da nossa responsabilidade, da nossa comissão, do nosso ministério, de agora levarmos adiante essa palavra e esse amor e esta verdade e este evangelho. Jesus que reconcilia o homem com Deus. Tudo provém de Deus, igreja. Nada é de mim mesmo, nada é de você mesmo, nada é de nós mesmos. Nós não conseguimos causar efeito algum. Mas a palavra que nós professamos, esta tem poder. A mensagem do evangelho que nós levamos, esta tem poder.
Porque além de ser a palavra de Deus declarada, nós estamos falando de um nome que tem todo o poder. Estamos falando ainda usados e com todo o poder que foi nos dado pelo Espírito Santo, nós podemos chegar a esses corações com esta palavra. Quem vai convencer não é você, não sou eu, não somos nós. Falaremos, mas o Espírito Santo convencerá, porque está na palavra de que tudo provém de Deus. Olha o que o versículo 18 de 2 Coríntios 5 declarou: tudo provém de Deus, amém? Tudo. Ele propiciou o Filho, Ele propiciou a graça, Ele propiciou o perdão, a misericórdia. Não vou ficar trabalhando a ordem disso tudo, mas Ele propiciou todas as coisas para que eu e você chegássemos ao conhecimento e até a manifestação do seu poder em nossas vidas. Nesses 2 versículos que nós lemos, é notável que o apóstolo Paulo, ele empregou 8 verbos, mas tem como sujeito Deus. Deus é o reconciliador, tudo provém dele. Deus, ele é o reconciliador, aquele que une o pecador rebelde com ele mesmo, o santo Criador. Aqui na ordem nós temos o agente. Cristo é o agente dessa reconciliação. Mas ainda existe uma outra ação aqui que Deus confiou a nós. Nós somos os embaixadores. Deus confiou nas mãos de todos aqueles que já foram reconciliados, que nesse grupo entra você e eu. Ele então confiou a todos os reconciliados este privilégio de anunciar a boa nova, o privilégio de falar que assim como fomos reconciliados, Ele pode reconciliar a outros também. Assim como nós fomos alcançados, independentemente da forma como você chegou até Jesus, como era a sua vida antigamente, Ele pode alcançar a qualquer um, porque Ele nos alcançou. Esta é a mensagem que nós devemos levar. E a palavra empregada é o Evangelho, que deve, claro, sempre incluir um apelo. E é necessário que nós realmente levemos esse pecador que antes era rebelde, inimigo da cruz de Cristo, a ser entregue totalmente ao Senhor. Nesta noite, enquanto ceávamos, enquanto participávamos dessa ceia, nós estávamos relembrando a morte de Jesus, mas nós também estávamos relembrando o efeito dela nas nossas vidas. E o efeito principal é que Ele nos reconciliou com Deus. E o caminho para alcançar-se esta reconciliação é pela cruz. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 14 até o versículo 16, esses 3 versículos apenas. Efésios capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora o versículo 16 é muito importante para nós. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Essa inimizade, ela continua até hoje para com aqueles que não querem o Senhor, para aqueles que amam as coisas do mundo, ao ponto que a palavra declara que quem constitui amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus.
Mas eu e você, quando abrimos o nosso coração, você que está nos assistindo, quando abrimos o nosso coração para Jesus, Ele nos reconciliou com o Pai. Agora a gente começa a viver uma novidade de vida, uma vida nova. E já não somos mais inimigos, pelo contrário, Jesus ainda declara: enquanto esteve aqui, em um momento do seu ministério, eu já não mais vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu tenho feito vocês conhecerem todas as coisas do Pai. O servo nada sabe do seu Senhor, mas o amigo sabe, e eu faço vocês conhecerem. Jesus então nos reconciliou com o Pai e fez com que o Santo Criador, que antes, por causa da transgressão e do pecado, que andávamos separados dele, agora somos seus filhos, e Ele é o nosso amigo. Não há desrespeito nenhum em dizer isso, porque um pai de verdade é amigo do seu filho. Um filho de verdade é amigo do seu pai. Não há irreverência nenhuma em declarar isso. Alguém um dia disse assim: a gente tem que tomar cuidado para não diminuir Deus. Deus não se diminui, nunca, jamais, nem com palavras eu consigo diminuir a Deus. Mas Deus, Ele quis, e aliás, Jesus quis assim. E é o exemplo que nós devemos seguir. Ele assumiu uma forma de servo, a tal ponto, por isso a palavra faz esse desafio e esse apelo, para que haja o mesmo sentimento em nós que houve em Cristo Jesus, em que assumiu a forma de servo, e esta forma de servo foi de obediência e chegar até a morte, e morte de cruz. Então foi Ele, e nós vamos falar muito sobre isso na mensagem dessa noite, foi Ele que quis se entregar por nós. Ele não se diminuiu, Ele se entregou. Você crê nessa palavra, amém? Ele fez tudo por nós. Ele que se entregou por nós. O Senhor é maravilhoso, não é, igreja? Nós só podemos nos aproximar da cruz com a cabeça curvada e em espírito de contrição. Todo aquele, e inclusive o salmista sempre repete essa palavra: a um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Por isso nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aproxime-se dele. A forma de você aproximar-se dele é pela cruz. E é sobre ela que eu vou falar mais nessa noite. A centralidade da cruz, mas também a forma como a evitaram. Não foi fácil chegar até hoje, em que ainda alguns relutam: não, a cruz, não quero usar esse símbolo. Mas eu quero falar um pouco da história, e você vai entender que existe sim um fundamento sobre tudo isso. As religiões, as ideologias, elas têm um símbolo visual, todas elas têm. O símbolo, ele exemplifica o aspecto importante dessa história, e até mesmo das crenças. O judaísmo, o antigo, ele tinha um medo de quebrar o mandamento a respeito da fabricação de imagens ou de adoração de imagens. Então ele sempre evitou símbolos visuais. Mas o judaísmo moderno, não estou falando do cristianismo judeu, do judeu cristão, estou falando do judaísmo mesmo. O judaísmo moderno, ele emprega o escudo ou a estrela de Davi, e eles usam como um símbolo, onde eles relembram, e esse símbolo fala da aliança de Deus com Davi, a respeito de que o seu trono seria estabelecido, ao ponto de que por aquele trono também viria o Messias da sua descendência. Até as ideologias seculares também desse século possuem seus sinais. Quando, por exemplo, eu falo aqui para os irmãos, relembre sobre o martelo e a foice. Você se lembra do marxismo, que em 1917 foi instituído pelo governo soviético. O cristianismo, então, ele não é exceção. Ele possui símbolos visuais, mas, todavia, a cruz, ela não foi o primeiro desse símbolo.
havia severa acusação, havia também muita perseguição a estes que se submeteram ao cristianismo e começaram a ter problemas com relação à cruz. E então eles foram encontrando, eu estou falando de algo muito antigo, eles começaram, em virtude até dessa associação vergonhosa, porque para eles a cruz era uma vergonha, e era tido como uma vergonha pelos romanos e etc. Eles começaram então a usar outros símbolos, em catacumbas, em sepulcros subterrâneos na periferia de Roma. Era comum encontrar onde os cristãos perseguidos se escondiam, era comum encontrar símbolos do tipo como um pavão, que tem uma simbologia de imortalidade. Era comum encontrar o desenho de uma pomba, era comum encontrar em particular o desenho de um peixe, mas não encontrava uma cruz desenhada. Isso foi notado pela história. Um pouco mais tarde, durante o segundo século, os cristãos perseguidos agora começam a preferir outros símbolos, e aí começam a pintar temas bíblicos, como a Arca de Noé. Chegou até perto de nós, porque quando eu era criança, eu me lembro desse quadro na casa de alguns irmãos. Aliás, na casa da minha avó tinha um quadro desse. Depois eles começaram a também ter quadros que relatavam a história de Abraão, matando o cordeiro no lugar de Isaac, de Daniel na cova dos leões, dos seus amigos na fornalha, da ceia, o quadro da ceia, e outros quadros para relembrar que eles tinham um certo contato com o cristianismo. Mas o emblema cristão universalmente, que fala de fato a respeito de Jesus, é a cruz. Embora existam outros emblemas que poderiam ser usados, os cristãos eles poderiam ter escolhido a manjedoura, onde Jesus, o menino Jesus foi colocado. Eles poderiam ter escolhido um banco de carpinteiro para simbolizar o Jesus que trabalhou com o Pai. Poderia usar um pano simbolizando a toalha que lavou os pés dos discípulos. Poderia utilizar de uma pomba que relembraria o advento do Espírito Santo por ocasião ali do batismo de Jesus, do próprio Jesus. Eles poderiam até mesmo usar um barco, porque Jesus usou o barco para que dele ele pregasse, ensinasse as multidões e os seus discípulos. Eles poderiam também usar até mesmo uma pedra, simbolizando o sepulcro vazio, a pedra que foi retirada do sepulcro para Jesus sair. Mas, embora nós tenhamos todas essas possibilidades, trono que poderia simbolizar a sua soberania, o próprio João, na ilha de Patmos, na revelação do Apocalipse, ele fala muito sobre a visão do trono. Poderia usar muitos outros símbolos, e até qualquer um desses símbolos seria apropriado para destacar um aspecto, algo do ministério de Jesus. Mas o mais apropriado é a cruz vazia. Eu não estou com essa palavra aqui instruindo os irmãos começa a usar a cruz. Mas de uma coisa eu quero deixar claro nessa noite: não se envergonhem dela. Falando mais sobre a cruz e os motivos pelos quais os cristãos correram tanto dela, os romanos viam com horror a crucificação, da mesma forma que os judeus viam, mas eram por motivos diferentes. Os judeus eles não faziam essa distinção, nem mesmo entre um enforcamento e uma crucificação, mas automaticamente eles aplicavam aos criminosos que eram crucificados a terrível declaração da lei, que está em Deuteronômio
capítulo 21, versículo 23, parte B, não precisa abrir, eu não farei a leitura com vocês, mas vou declarar o que está lá: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então por isso os judeus, eles tinham essa, eles ficavam lutando com a aceitação que alguém que viesse como Messias pudesse ser pendurado no madeiro, porque este era maldito. Mas igreja, o que Jesus levou sobre si mesmo? As nossas maldições. Ele se fez maldito por nós. Mas não só os judeus, os cristãos também evitaram um pouco. Mas eu quero pensar um pouco com você a respeito de Jesus. A cruz na perspectiva de Jesus. Como ele a enxergava, como ele via a cruz. Desde a infância de Jesus, desde o seu nascimento, porque o anjo, ao anunciar a Maria que ela teria um filho, ele disse: ele será o Salvador. Desde o anúncio do seu nascimento, a cruz já lançava uma sombra no seu futuro. A sua morte encontrava-se no centro da sua missão. Aos 12 anos, quando Jesus estava no templo, falando com os doutores, e eles perguntando a respeito da lei, e Jesus respondia tudo que eles perguntavam. Essa história está relatada lá em Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 50. Quando os pais retornam, viram que Jesus não estava com eles, eles retornam, encontram Jesus ali ensinando. Eles chegam bravos, como pais, olha, por que você ficou aqui para trás? Jesus diz: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus, aos 12 anos, já declara aos seus pais terrenos que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. O estar na casa do Pai era para dizer: eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai. É a Ele que eu devo seguir. O que me chama a atenção, meus irmãos, é o fato de Jesus ter escolhido o caminho da morte, em vez de escolher o caminho da popularidade e da fama. Quando ele está entrando em Jerusalém, e lançam mantos, palmas sobre ele, e ele naquele burrinho, entrando pela cidade, uma multidão que ora estava com ele, ora não estava, criticavam, saíam da presença dele, quando ele inclusive prega duramente, não duramente, duro foi para eles, mas quando ele prega e fala: olha, o motivo de eu estar aqui é este. Os seguidores pelo pão, os seguidores dos milagres, foram embora e deixaram Jesus com o pouco ali dos seus discípulos, ao ponto que ele pergunta aos seus discípulos: e vocês também querem ir? Mas Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, quando Jesus entra e é recebido calorosamente pelo povo, por aquela população, por aquela multidão, Jesus poderia parar e pensar: opa, mudou alguma coisa aqui, acho que eu vou desistir desse negócio, vou deixar essa coisa de morte para lá, a cruz para lá. Aliás, ele sabia do que ele iria morrer, porque moído pelas nossas iniquidades, já estava na profecia. Ele teria que passar por uma surra muito grande, verter o seu sangue. Ele já sabia que então era esse formato que iriam usar com ele. Bom, pela sua presciência ele já sabia. Mas Jesus não se deixa levar pelo clamor da multidão. Jesus não se deixa levar por aqueles que temporariamente estavam ali dizendo: tu és maravilhoso. Hoje, infelizmente, nós vemos em muitos púlpitos sendo pregada uma palavra humanista, centrada no homem, totalmente para o homem, agradando pecadores que não querem abandonar os seus erros, sendo que Jesus morreu exatamente por causa desses erros.
e pessoas se divertindo nos seus erros, e muitos ainda dizendo: pode continuar, porque não é bem assim, não é tudo isso, não é esse exagero. E quando eu olho para a realidade da cruz, Jesus morrendo por mim, por você, morreu por mim, por você, isso me chama a atenção. Aliás, nas suas pregações, ele confrontava, e ele falava de mudança, sim, claro, trazia sua mensagem de amor, e muitos ficam só nessa primeira parte. Ele levava uma palavra de amor, mas essa palavra de amor tinha declarações aliadas a ela, e uma dessas declarações aliada à sua mensagem de amor é: vai e não peques mais. É essa mensagem que salva. E hoje nós relembramos essa morte. Hoje nós relembramos que Ele derramou o seu sangue por nós. Aliás, na ceia Ele não tinha ido para a cruz ainda, e Ele fala: isto é o meu corpo, o pão, isto é o meu corpo, o cálice, isto é o meu sangue, que é derramado. Esse sangue foi derramado. Em Marcos 8:31, Jesus declarou que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Eu estou lendo o versículo: fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha aos seus discípulos antes e claramente, pois a cruz tinha centralidade em sua vida. Embora ele soubesse que deveria morrer, ele não foi jamais uma vítima em defesa das forças do mal. Já vi pregador falar que o diabo colocou Jesus na cruz. Que nada. Jesus não morreu para satisfazer o diabo. Jesus, ele não era uma vítima de um destino inflexível que foi decretado contra ele. Mas Jesus, como declarou em sua palavra: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele, de livre e espontânea vontade, decidiu abraçar o propósito do Pai, a fim de salvar os pecadores. Glória a Deus. Foi essa a perspectiva de Jesus sobre a sua morte. Apesar da grande importância do seu ensino, porque ele ensinou a respeito do reino de Deus, Sermão da Montanha é uma prova disso. Apesar do seu exemplo em obras de compaixão e poder, em que ele amou, ele curou, ele realizou grandes milagres, nenhuma dessas coisas ocupava o centro da sua missão. Por isso, o centro da minha missão e da sua missão não é, antes de tudo, falarmos de cura, de dinheiro, de isso, de aquilo. O centro da nossa missão é falar de Jesus, é falar da sua cruz, é falar do seu sacrifício, é falar da sua morte e ressurreição, é falar dessa palavra do Evangelho que liberta e que cura o homem de dentro para fora. Fora Deus cura também, mas o mais importante é o homem curado de dentro para fora. Eu gosto de uma declaração que a minha esposa deu uma vez a um enfermo. Eu estava do lado dela e ela disse assim para aquele enfermo: se você for curado, nós veremos a glória de Deus. Mas se você não for curado, pelo fato de que você serve a Deus, você verá a glória de Deus, porque você estará com Ele. Quando a gente tem essa perspectiva do que realmente é salvação, igreja, nada mais nos desespera, amém? Nada mais nos desespera. O que dominava a mente de Jesus não era viver, mas era dar a sua vida. O que lhe dominava a mente era exatamente isso. Concluindo, em 2 Coríntios 5,19, que é o texto inicial, se você estiver com a sua Bíblia aberta ainda em 2 Coríntios 5,19, amém. Se não, pode ficar tranquilo, você também em sua casa. Na parte final do versículo 19 diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação. Em uma outra versão diz assim: e nos encarregou
da mensagem da reconciliação. Assim como Jesus, nós devemos saber qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isto. Ele já fez a parte dele, o Pai já fez a parte dele, porque tudo provém dele. Jesus já fez a parte dele, porque ele já morreu por nós. O Espírito Santo já fez a parte dele, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e ainda sustenta a nossa fé. Por isso somos selados por ele, para o dia da remissão. Mas agora entra a nossa parte, que o versículo 19 no final diz: ele nos encarregou, ele nos deu esse ministério, o ministério de Jesus que nos alcançou e nos reconciliou com o Pai. Agora é o nosso ministério de levarmos isso adiante. Jesus gastou a sua vida por nós. Nós devemos gastar a nossa vida na proclamação da salvação. A cruz ocupou o centro da missão de Cristo. Assim como na nossa vida, nós devemos nos ocupar e temos como centro da nossa vida o Senhor Jesus, e nos ocuparmos dele, nele, para ele, por ele, tudo para ele. E hoje que nós participamos da ceia, nós devemos levar em nosso coração o desejo ardente em cumprirmos o que o apóstolo Paulo orienta em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e que você se coloque diante de Deus agora. Você já entendeu que a cruz foi o centro da vida, do ministério, dos pensamentos de Jesus. Ele doou a sua vida por isso. E agora, enquanto você ora, eu quero que você se coloque diante de Deus. Você que já foi reconciliado com o Pai por Jesus Cristo, que você possa também fazer esse compromisso nessa noite, de sair daqui nessa semana, levar pessoas a se reconciliarem com Ele também. Eu não sei se nessa noite tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e que queira de todo o seu coração hoje entregar, porque é a única forma de você se reconciliar com Deus. Aí na sua casa, se você está nos assistindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus, só há uma maneira de nos reconciliarmos com o Pai, é por Ele. A palavra de Deus diz que, e é o próprio Jesus que declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o momento, igreja. Esse é o momento de sairmos daqui com os nossos corações inflamados por anunciarmos Jesus e sua salvação. Mas eu repito a pergunta para quem está aqui presente, para quem está em casa: se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não está reconciliado com o Pai. Eu quero dar essa oportunidade a você. Há alguém nessa situação? Aqui eu posso ver, em casa eu não posso ver, mas eu quero que você levante uma de suas mãos aí na sua casa e ore comigo. Há alguém presente aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você também. Há alguém? Glória a Deus, porque todos aqui presentes servem ao Senhor, já estão reconciliados com o Pai. Mas é possível que aí em casa ou nas casas alguém entregou a sua vida a Jesus agora, e eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, aceita este ou esta pessoa que entregou a sua vida a Ti agora, que confessou Jesus em seu coração como seu Salvador, e que por isso a partir de agora está reconciliado com o Pai. Passa a ser a habitação do Deus vivo, porque o Espírito Santo já o selou. E eu peço a Deus para que o Senhor firme os seus passos, oriente os seus passos e o abençoe, em nome de Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.